Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou Marcos Leão Bianchi e hoje, com toda a equipe do programa, vamos conversar sobre a importância de se organizar financeiramente. Pessoal, podemos começar com o Marcelo Dias. Qual a importância de se organizar financeiramente, Dias? Olá, colegas. Esse é um assunto fundamental quando a gente começa a falar sobre o tema educação financeira. É importante a gente saber a situação que se encontra para a gente poder planejar os nossos sonhos, para a gente poder saber aonde nós podemos chegar. Se queremos investir, se queremos realizar uma viagem, se queremos concretizar o sonho da faculdade de um filho, de ter a capacidade de bancar essa faculdade, ou se estamos numa situação perigosa de endividamento, né? Então, o primeiro passo é sabermos como nos encontramos financeiramente, e para isso a gente precisa de organização. Quer dizer, organização, o primeiro passo é organizar-se, é ter uma noção do que está acontecendo, né, Dias? Galon, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode orientar o pessoal a se organizar financeiramente? Bom, Marcos, essas palavras ditas foram muito importantes, principalmente quando o Marcelo fala em controle. Ali vai estar muito claro aquilo que temos de dívidas e de receitas. O controle vai mostrar exatamente aquilo que nós temos de despesas e de receitas. Se o colega tem despesas, se está no vermelho, ele vai conseguir pensar em como quitar essas dívidas, como, por exemplo, verificar a quantidade de juros que tem uma dívida, verificar a quantidade de parcelas que faltam para quitar essas dívidas e tentar reduzir gastos, sobretudo os menos importantes, como gastos com lazer, gastos com algo que nós podemos cortar e em seguida ir enxugando o seu orçamento para conseguir vencer e quitar essas dívidas. Ou seja, organização, diagnóstico, saber de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai, com o que está sendo gasto, se tem dívidas, se não tem dívidas, fazer um balanço disso, mais ou menos esse é o caminho, não é, Dias? Grande pergunta, por onde eu começo? Acho que primeiro ponto para essa organização que o Galon se referiu e que você muito bem resumiu, Marcos, é a gente começar a ter em nosso radar, ter anotado o quanto eu tenho de receita e de despesa. Então, normalmente as nossas receitas, nós falando da nossa instituição, servidores públicos, as nossas receitas são mais fáceis de identificar. Nós temos o nosso contra-cheque, temos algumas previsões sazonais como o 13º, adicional de férias, enfim. E eventualmente algumas famílias têm algum tipo de renda extra, né? Então é importante a gente saber tudo isso. Mas principalmente onde que esse dinheiro vai, para onde que a gente manda esse dinheiro, onde estão os nossos gastos. Então aí nós temos os nossos gastos principais de alimentação, de transporte, vestuário, de escola dos filhos, então a gente precisa ter isso muito bem pontuado, né? E temos os nossos gastos talvez até com um investimento, prestação da casa própria, por exemplo, que embora seja um investimento, porque você está adquirindo um bem durável, um bem significativo, um imóvel, mas ele também é uma dívida, né? Então compromete tanto o seu rendimento mensal, quanto também você pode se planejar para tentar amortizar essa dívida. Uma maneira eficiente de nós controlarmos as nossas dívidas, nossos gastos, é através da fatura do cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas acabam misturando os gastos com saques em valores em contas correntes, com pagamentos via preenchimento de cheques. Mas a fatura de cartão de crédito, quando você consegue incluir todas as suas despesas ali, ela vai conseguir te dar com clareza exatamente aonde que está indo o seu dinheiro, onde que você está gastando os valores do seu salário. Confesso que eu, pessoalmente, antigamente eu fiz muita dívida pessoal usando talão de cheque indistintamente e, por incrível que pareça, eu me organizei usando o cartão de crédito. É uma fatura só, é uma conta só para pagar no mês e a maioria das despesas estão lá. E também, pessoal, a gente tem um bom início, é preencher uma planilha financeira, fazer um controle. Nós temos um exemplo de planilha lá na página do Programa de Educação Financeira, não é? Isso, Marcos. Essa planilha vai permitir que a gente possa fazer as nossas anotações de uma forma mais simples e organizada. E o principal, ela já vai te mostrar o resultado, mês a mês, se você está no vermelho ou se você tem uma gordurinha aí, uma sobra para investir, para gastar ou para pensar em algum sonho. Eu acho que esse é um bom primeiro passo. Em resumo, organizar-se, anotar, diagnóstico, um pouquinho de organização. É fácil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, pessoal?
e acho que tenho certeza que nós ainda vamos ter muitos outros episódios para chegar nisso no detalhe. Galon, Dias, obrigado pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o site do programa em www.tjsc.jus.br, servidor Educação Financeira, ou escreva para nós em educaçãofinanceira@tjsc.jus.br.